desespero. O desespero que está rolando agora no Palácio do Planalto. As notícias são péssimas para o Lula. Essa semana foi a pior semana dele nesse terceiro mandato. E todos os dias sai um escândalo novo. A bola da vez não é novidade. O que é novidade é que a delação inclui também mais um ex-ministro de Lula. Ontem, na CPMI do INSS, o relator expôs os contratos feitos pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski e seu filho com o Banco Master e outros envolvidos nesse escândalo todo, que pega o pessoal dos aposentados do INSS, investidores, pega um monte de gente no mercado financeiro. Mas não para aí. Guido Mantega, seu ex-ministro e ex-ministro da Economia de Dilma, recebia R$1 milhão para não fazer nada do Banco Master. E o próprio filho, Lulinha, agora sendo investigado pela Polícia Federal. Essa sexta-feira está mostrando como que Lula vem derretendo nas pesquisas e como que todas essas notícias pós-carnaval podem impactar ainda mais no derretimento de Lula. Nós vamos mostrar isso para vocês aqui, agora, nessa live. Por isso, compartilhe ao máximo. Não deixe de colocar aí o seu joinha, que é muito importante para todos nós. Ao mesmo tempo, compartilhem, mas deixem seu comentário. Se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos. Eu vou pegar aqui para vocês, antes da gente começar, né? Eu quero agradecer aqui ao Geiso Afonso, que está falando lá de Belém do Pará, ao João Reis também, que está aqui, né? A Clarice, que está falando Libertem Bolsonaro, Império do Brasil. Kleber, tem um jegue no chat te chamando de traidor. Isso daí fica tranquilo que isso aparece o tempo todo. As moderadoras e os moderadores do canal estão aqui para resolver esse problema do jegue. Só falar que é o nome do jegue aí, o Império do Brasil, que a gente castra ele rapidinho, tá bom? Só falar o nome do jeguinho que a gente já passa a faca tramontina nas duas bolinhas dele. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente vai mostrar agora o que está de fato acontecendo. Presta atenção. Eu vou trazer primeiro uma reportagem, né? Olha só. Eu quero trazer uma reportagem do Estadão que já está dando o que falar. Olha só. Direita retoma atos de rua com foco em grudar Lula e STF ao Master e teste para Flávio. E essa daqui é a matéria que eu deixei preparada para vocês, da Eliane Cantanhede. Olha só, outubro terá um candidato com o pai na cadeia e outro com o filho investigado. Do Lula já venceu? Será? Se as pesquisas até aqui capturavam o favoritismo do presidente, começam a registrar que não é bem assim e a campanha vai ser uma pedreira. A quebra de sigilos bancário e fiscal de Lulinha remete aos piores momentos da longa carreira política do pai, o presidente Lula. Mensalão, lava-jato e prisão. E desaba sobre a campanha da reeleição justamente quando o senador Flávio Bolsonaro se firma e ganha fôlego como principal candidato da oposição. Quanta poeira ou lama pode sair daí? Afinal, Lula está virtualmente reeleito? É o mais forte candidato, mas a resposta nua e crua é que não. Se as pesquisas até aqui capturavam o favoritismo do presidente, começam a registrar que não é bem assim, e a campanha vai ser uma pedreira ainda mais difícil do que 2022, que ele venceu já por margem bem apertada. Sem antecedentes criminais, Lulinha tem uma relação com a Polícia Federal que não é das melhores e vai de mal a pior, depois das revelações sobre seus possíveis laços com o escândalo do INSS e das quebras dos sigilos, tanto pelo ministro do STF, André Mendonça, quanto pela CPMI do INSS. Ambos decidiram com base na Polícia Federal. Lulinha já foi comparado pelo papai Lula a Ronaldo Fenômeno, um dos maiores craques da história do futebol brasileiro da época em que o país tentava entender como um ex-funcionário de zoológico criou uma empresa de jogos, a Franzina Game Corp, e um ano depois já fechava um negócio milionário com a Telemar, que depois veio a falir, né? Aspas. Que culpa tenho eu se meu filho é o Ronaldinho dos negócios e ainda tripudia em cima
do povo brasileiro. Dava de ombros o presidente, então, no seu primeiro mandato, com uma cara de pau que é marca tanto de Lula quanto de qualquer um que esteja em maus lençóis e sem resposta. Mas a explicação que graçou o país foi menos irônica e mais realista. O sucesso de Lulinha e da Gleame Corp só aconteceu porque o pai ocupava o Planalto. Resultado é que a eleição de 2026 terá um candidato com o pai na cadeia e outro com o filho sendo investigado, que não elimina o fato de que os próprios candidatos têm lá seus probleminhas com a polícia e a justiça. Um enrolado com rachadinhas, chocolates e compras esquisitas de casas chiques, o outro ex-condenado e ex-preso que teve seus processos anulados. Vai pegar fogo. A diferença nesse momento é que Flávio Bolsonaro é a novidade da eleição. Já monta palanques nos principais colégios eleitorais como Rio de Janeiro e aparentemente deixou para trás Tarcísio, Ratinho, Caiado, Eduardo Leite e Zema na corrida para presidente. E Lula, com a caneta na mão, grande exibição pública, acordos internacionais e dados consistentes na economia, apesar da bomba fiscal de efeito retardado, vem liderando quase todas as pesquisas eleitorais, mas não consegue superar um obstáculo. Sua aprovação como presidente é insistentemente menor que a desaprovação. Nesse ambiente confuso, Lula finalmente arregaça as mangas para dar sustentação à sua campanha em São Paulo, repetindo a indicação do ministro Fernando Haddad para o governo e, portanto, o confronto Haddad-Tarcísio 2022 vencido pelo atual governador. No Rio, o PT está nas mãos do prefeito de Maricá, Washington Quaquá. E em Minas, depois do naufrágio do PT, Lula vai de Rodrigo Pacheco, do PSD. E as prefeituras? Em 2024, os 4 primeiros partidos do ranking foram Centrão, o PL Flávio ficou em 5º e PT amargou o 9º lugar. Assim como a eleição de outubro era incerta com Lula firmemente favorito nas pesquisas, continua sendo com Flávio ganhando gás e Lula enfrentando sem problemas, inclusive com o filho mais uma vez encrencado. Gilberto Kassab tenta se recolocar e reajustar a estratégia do Centrão entre um e outro. Vocês vejam que essa daqui é a tal da Eliane Cantanhede, esquerdista de marca maior. E ela está levantando aqui não só as dificuldades de Lula, ela vai querer levantar as bandeiras que o PT acha que tem contra o Flávio Bolsonaro. Ela acha bonitinho falar que o pai do Flávio está preso, mas é justamente isso que está fazendo com que o Flávio cresça nas pesquisas, Cantanhede. Eu quero te parabenizar, porque você é mais uma das idiotas úteis que vão fazer o Flávio crescer cada vez mais. Hoje já ficou nítido e notório para todo mundo que, na realidade, o problema do Brasil se chama Supremo Tribunal Federal, que colocou de volta um ex-condenado por corrupção e a corrupção tomou conta do Brasil novamente. É justamente isso que você está desesperado. E aí eu venho e me pego, né, a respeito do seu próprio veículo de comunicação. O seu próprio veículo de comunicação dá aqui o caminho. Olha só. Olha só isso daqui que vocês vão ver agora. E a direita está finalmente conseguindo ter uma liderança consistente. Presta atenção que isso é muito importante que vocês vejam e acompanhem. Direita retoma atos de rua com foco em grudar Lula e STF ao Master e teste para Flávio. Desta vez, sem organização do pastor Silas Malafaia, manifestações pelo país são convocadas por Nicolas Ferreira em meio à turbulência com a família Bolsonaro. Sem o pastor Silas Malafaia na organização, a direita volta a realizar atos de rua por todo o país no próximo domingo, primeiro com o esforço de desgastar o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal com o escândalo do caso Master. O ato na Avenida Paulista também será um teste para o senador Flávio Bolsonaro. É sua primeira participação num evento do tipo após lançar sua pré-candidatura à presidência da República, cada vez mais consolidada nas pesquisas. Sob o mote genérico de Acorda Brasil, os protestos foram convocados pelo deputado federal Nicolas Ferreira com o intuito de corroer a imagem do presidente Lula e dos ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. As fraudes do Banco Master, liquidado por determinação do Banco Central, vem proporcionando uma sucessão de desdobramentos. O principal deles acertou em cheio a mais importante corte do país. O Estadão mostrou a ligação de um empreendimento de familiares de Toffoli com fundos ligados ao Master, e o Globo revelou um contrato de 129 milhões entre o banco e o escritório da esposa de Moraes, Viviane Barsi, por exemplo.
Isso aqui que eu estou mostrando para vocês mostra que os parâmetros dos jornalistas estão mudando a cada dia e que o desespero está batendo no Palácio do Planalto. Saindo do Estadão, eu vou mostrar para vocês agora como é que está o Metrópolis. E essa do Metrópolis pega em cheio o governo Lula. Olha só. E se aproxima cada vez mais do sujeito que não sabe nem mais se o Lulinha é o filho dele. Daqui a pouco ele vai falar que o Lulinha não é filho dele, é filho de um amigo dele. Dirigentes do INSS delataram Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência de Lula. André Fidelis e Virgílio Filho mencionaram Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência de Lula, em seus acordos de delação premiada. Isso daqui cai como mais uma bomba em plena sexta-feira. Vocês vão entender. O ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, é citado na delação premiada dos ex-dirigentes do INSS, André Fidelis e Virgílio de Oliveira Filho. A coluna apurou que um dos anexos aborda a atuação do então ministro da Previdência no governo Lula no esquema de descontos ilegais dos benefícios de aposentados e pensionistas. Lupe assumiu o ministério na posse de Lula em janeiro de 2023 e foi demitido pelo petista em maio de 2025, 9 dias após a Polícia Federal deflagrar a primeira fase da operação sem desconto, que resultou na prisão de integrantes da cúpula do INSS. À época, o ministro atuou para proteger investigados, o que arranhou a imagem do governo. Enquanto ministro, Lupe chegou a defender publicamente o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Segundo as apurações, Stefanuto recebia uma mesadinha de 250 mil, 50 mil a menos do que o filho do Lula. Os pagamentos ocorreram, segundo a PF, de junho de 23 a setembro de 24, enquanto Lupe era ministro. A indicação do Stefanuto é de minha inteira responsabilidade. O Dr. Stefanuto é um servidor que, até o presente momento, tem me dado todas as demonstrações de ser exemplar, afirmou à época. Diante da resistência, coube ao próprio presidente Lula exonerar Stefanuto. O ex-ministro também apadrinhou a indicação de Adroaldo Portal, um jornalista de formação que trabalhou por anos como assessor da bancada do PDT na Câmara dos Deputados. Portal tornou-se o número 2 do Ministério da Previdência após a queda de Lupe e permaneceu no cargo até dezembro passado, quando foi alvo da Polícia Federal na sem desconto. Ele teve a prisão domiciliar decretada. Tudo boa gente, só gente boa. Como mostrou a coluna, Lupe era amigo pessoal da advogada Tônia Galetti, ex-coordenadora jurídica do Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical. Familiares de dirigentes da entidade, inclusive de Tônia, receberam ao menos 8,2 milhões de reais da entidade. Lupe também foi alertado diversas vezes sobre o crescimento dos descontos aplicados aos benefícios de aposentados e pensionistas, mas levou cerca de um ano para adotar qualquer providência. Nesse ínterim, os valores descontados legalmente de aposentados saltaram de 80,6 milhões para 248,1 milhões. Além de Lupe, delações também citaram Lulinha. Como revelou a coluna, o ex-procurador do INSS, Virgílio Oliveira Filho, e o ex-diretor de benefícios da autarquia, André Fidelis, citaram o filho mais velho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, e detalharam a participação de políticos na estrutura investigada. Lulinha nega envolvimento com o esquema da farra do INSS. Sua defesa disse ter pedido acesso a detalhes do caso. O ministro André Mendonça, relator do caso do STF, determinou em janeiro a quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico de Lulinha. E aqui é que vem o pequeno detalhe. Pequenos jacarés. Desde janeiro, a Polícia Federal já tem os dados do tal Lulinha. Olha o que essa reportagem traz para vocês. Enquanto os governistas se estapeavam ontem na CPMI do INSS porque não queriam a quebra do sigilo, desde janeiro, antes de se tornar relator do caso Master, André Mendonça já tinha determinado a quebra de sigilo do Lulinha. E sem que eles soubessem nada. Resultado, o Pimpolho movimentou suas contas durante esse período todo e a Polícia Federal já tem todo o levantamento. Com quem ele se comunicava,
de quem ele recebia, para quem ele pagava, o quanto ele está gastando em Madrid. A Polícia Federal já está de posse de tudo e André Mendonça já tem tudo na sua mão. No meio disso, no meio de tudo isso, nasce um imbróglio para o Lula que, por enquanto, ainda não foram percebidos nas pesquisas que saíram essa semana. E por que eu estou afirmando isso? Tudo aconteceu essa semana. A Paraná Pesquisas começou o trabalho de campo dela no começo da semana. Não tinha dado tempo da população ser impactada. A questão do Lulinha aconteceu ontem. A pesquisa foi publicada hoje. O governo sabe que isso foi uma bomba que caiu no momento em que Lula se encontra totalmente fragilizado. Lula não tem apoio no Congresso Nacional mais. Basta vocês verem o que aconteceu na CPMI do INSS. Davi Alcolumbre luta desesperadamente para salvar a sua própria pele e aos seus. Nós vamos mostrar para vocês que o Metrópolis traz uma manchete que tem tudo a ver com isso que vocês estão vendo agora. Olha só o que saiu há pouco. CPMI já fala em acionar STF se Alcolumbre anular sigilo de Lulinha. Eu faço questão de trazer essa matéria para vocês antes de trazer os vídeos que eu gosto de trazer, que estão bombando na internet. Olha só, meus amigos. Eu vou deixar bem grandão aqui, ficar pequenininho, para vocês verem. CPMI já fala em acionar STF se Alcolumbre anular sigilo de Lulinha. Esse embate está acontecendo em pleno Senado Federal. Alcolumbre está tentando segurar ao máximo a CPMI do Banco Master. Hugo Mota e Alcolumbre têm muita explicação a dar para a população. Eu vou ler um trecho dessa reportagem para vocês verem o quanto ela está impactante hoje. Governistas da CPMI, por sua vez, evitam falar em acionar STF por hora, mesmo que Davi Alcolumbre mantenha a quebra dos sigilos de Lulinha. A cúpula da CPMI da INSS já se prepara para uma possível batalha judicial envolvendo a votação de quinta-feira, na qual a comissão aprovou uma série de requerimentos, incluindo a quebra de sigilos de Fábio Luiz da Silva, o Lulinha. Segundo membros da cúpula da Comissão Parlamentar de Inquérito, a ideia é acionar o STF caso o presidente do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre, anule a votação, como pedido por parlamentares da base do governo Lula. E aqui vem, na visão da cúpula da CPMI, o risco de Alcolumbre derrubar a votação é real. Especialmente porque, entre outros sigilos quebrados, está o de Gustavo Marques Gaspar, ex-assessor do senador Everton Rocha, um dos homens de confiança do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Meus amigos, isso daqui é nitroglicerina pura. É nitroglicerina pura. E eu vou comentar para vocês. Olha só, na quinta-feira, após a tumultuada votação, o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, e o deputado Paulo Pimenta se reuniram com Alcolumbre para pedir justamente a anulação de ofício da votação da CPMI. O presidente do Senado, contudo, evitou antecipar uma posição. Conforme noticiou a coluna, Alcolumbre disse aos governistas que só se pronunciaria a respeito do tema após receber a representação oficial e analisar o material, incluindo as imagens da CPMI. O senador amapaense, de acordo com interlocutores, já começou a analisar a representação dos governistas que pede anulação da votação na comissão. O presidente do Senado, inclusive, pediu para técnicos da casa analisarem as imagens da sessão. Argumento governista. O argumento da tropa de choque do governo é que o presidente da comissão, senador Carlos Viana, fraudou a votação simbólica que aprovou de uma só vez 87 requerimentos que constavam na pauta do dia. Na visão de governistas, o grupo tinha maioria na sala da CPMI na hora da votação, com 14 parlamentares entre 21 presentes no total.
Viana, porém, contou só 7 governistas presentes e usou como referência o número de 31 parlamentares que tinham registrado a presença. STF fora de cogitação. E aqui nasce o pavor do governo. Presta atenção o porquê que a Alcolumbre e o governo estão apavorados. Os governistas, por sua vez, evitam falar em judicialização da votação da CPMI, pelo menos por hora, enquanto Davi Alcolumbre ainda não respondeu ao pedido de anulação da quebra de sigilo do filho do presidente Lula. Não teria por que ir ao STF, não somos parte interessada. Nosso debate no Congresso é assunto do regimento, não é do STF, na minha leitura, disse a coluna o deputado Paulo Pimenta, membro da tropa de choque do governo. Segundo Pimenta, as partes interessadas seriam apenas os alvos dos 87 requerimentos aprovados na votação. Se acharem que tem elementos para justificar uma iniciativa jurídica, é com eles, não nós. Nós não. Nossa questão é o golpe de votação, disse o petista. E aqui eu desmascaro esse mentiroso sem vergonha. Vocês sabem por quê que eles não querem ir ao STF? Porque quem está com essa ação é André Mendonça. Quem vai analisar o pedido é André Mendonça. E vocês imaginaram o presidente da CPMI ingressando contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informando que o braço direito dele, do qual ele protege, do qual ele colocou sigilo, é interessado em evitar que sejam colocados todos os requerimentos aprovados na mesa? Porque não é só o do Lulinha. É o do Lulinha, é o do Vorcaro, é o da Leila, do Palmeiras. Tem muita gente ali. Mas isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, porque aqui já está preparada para a manifestação do dia 1º, de amarelo, vestida de amarelo, aqui para vocês, aguardando quietinha, já rindo, já dando risada. Olha só quem está aqui, já colocou até a camiseta dela para ir para Paulista. Fala, Lê, seja bem-vinda. Eu tava de preto somente. Olha só, em colocou homenagem, tá? Em homenagem ao Jacaretanga, falei, não, peraí, deixa eu colocar mais uma peça. É isso aí, Ale. Seja bem-vinda, amigo. Amiga, sextou. 0800-777-0007 é o telefone da saúde que a Lê vai passar agora para vocês. Enquanto eu volto em 2 minutos, eu vou separar aqui o vídeo dos petistas desesperados. Já volta, Lê. Um abraço. Bora lá, um abraço. Vamos lá, então, né, gente? Boa tarde, né, para toda a audiência do Jacaretanga, pessoal que está aí no chat. Vamos falar um pouquinho de saúde, então? Já estou com o meu Biogama aqui, ó. Biogama Supra, esse suplemento que é extremamente completo, né? Então, se você ainda não tem e quiser, já liga no 0800 777 0007, porque hoje tem uma promoção muito especial. Como disse o Kleber, sextou. Olha, vamos falar então um pouquinho com você que está aí sofrendo com cansaço, estresse, mau humor, fadiga muscular, a dor que aparece do nada, não tem aquele sono reparador. Presta atenção, pode ser que o seu organismo esteja inflamado e você não sabe. O organismo inflamado, gente, é extremamente prejudicial para a saúde, de verdade, tá? Tem gente que não consegue nem perder peso quando tá com o corpo inflamado, sem contar os outros prejuízos. O Biogama Supra entra exatamente nesse momento. Por quê? Ele é um anti-inflamatório que tem o MSM, que é o principal ativo dele, que é conhecido como enxofre orgânico, que traz diversos benefícios pra gente, mas ele tem essa ação desintoxicante, né? Essa ação detox no seu corpo, uma faxina no seu organismo, liberando o seu corpo de inflamações. Além disso, ele ajuda a equilibrar colesterol, reduzir taxa de açúcar no sangue para quem é diabético, controlar a pressão arterial de quem é hipertenso. O Biogama também é excelente para a saúde intestinal, porque ele ajuda eliminando fungos e bactérias e equilibrando a flora intestinal. O Biogama também ajuda nas dores do corpo. Dores nas juntas, nas articulações, principalmente se você sofre com dores do dia a dia mesmo. Muitas vezes essas dores que te impedem de fazer uma simples caminhada ou dores nas articulações causadas por artrite, artrose. Biogama tem na sua composição colágeno tipo 2, condroitina e glucosamina, que são ativos excelentes para a saúde das articulações, por isso que ajuda a melhorar as dores. E ainda fecha a formulação com vitamina D. Excelente, né, gente? Extremamente completo e com teste de estabilidade que garante a originalidade e a qualidade da fórmula. Um teste super rigoroso, então o Biogama é 100% seguro, você pode confiar. Agora, se você ligar no 0800 777 0007, que é o telefone que está aqui abaixo, ou acessar o QR Code que está aparecendo e falar, tá? Tem que mencionar que está acompanhando o Kleber. Aí você entra nessa promoção da sexta-feira, nesse lote diferenciado, que o desconto está excelente, 76%, gente.
76% de desconto no seu Biogama Supra. E não para por aí. Levando ele, né, comprando o seu Biogama, você garante um bimestre do Biomag 7, que é esse suplemento à base de magnésio que trata mais de 300 disfunções do organismo, ou um bimestre do Gama Texto, que é um suplemento para a saúde masculina, né? Saúde da próstata, para dar mais energia, vigor, melhorar a saúde sexual, libido, excelente sucesso entre os homens. Pagamento facilitado, frete grátis para todo o Brasil. Uma pomada vai chegar para você para ajudar nas câimbras e na circulação também. E além das formas de pagamento que a Biogama já tem, eles estão com uma nova modalidade de pagamento para 30 dias, que é bem interessante também. Se você quiser saber um pouquinho mais, liga. Ó, vamos fazer o seguinte? Começa a pensar em você, a cuidar da sua saúde, para você fazer diferença em 2026. Seu corpo precisa estar firme, estar forte, saudável. Liga agora, começa a tomar o seu Biogama o quanto antes, né, Kleber? Kleber? Ele tá voltando, gente. Cadê eu? Tá voltando. Voltei. Tava aqui clicando aqui. Sem som, mas às vezes acontece do meu sinalzinho cair, mas eu tô aqui, tá? Tá bom. Liga agora para 0800 777 0007. Garanta o seu Biogama Supra. A Alê se vestiu de amarelo só para falar esse recado para vocês em plena sexta-feira. Ela já está se preparando para o próximo domingo. Alê, beijão, fica com Deus. Beijo, até daqui a pouco. Mais tarde. Tá aí, Alê, sempre muito simpática, pessoal. Então, você que ainda não prestou atenção à sua saúde, preste atenção, 0800 777 0007. Eu quero trazer agora para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu estava separando enquanto a Lê estava falando. Eu quero colocar aqui para vocês, deixa eu tirar o som. Eu vou colocar aqui para vocês o pessoal do Burrol, ou melhor, do Metrópolis, fazendo essa análise. Olha só, presta atenção aí, galera. Show. Cadê eu? Achei. Vamos lá que eu vou colocar para vocês. Presta atenção nessa análise que é muito importante. O senador Carlos Viana pediu a prorrogação da CPMI e prometeu entrar com mandado de segurança no Supremo caso o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não responda ao requerimento. Então, vamos ouvir o que ele disse sobre isso. Eu fiz um ofício ao presidente do Senado pedindo uma resposta e um posicionamento sobre o requerimento. Caso ele não responda, na próxima semana, eu e diversos parlamentares, os que quiserem assinar, vamos entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal ao ministro André Mendonça, pedindo que a prorrogação seja feita, uma vez que CPMI é um instrumento da minoria e que já cumpre todos os requisitos, inclusive de não precisar de aprovação formal do presidente do Senado. Eu espero uma resposta, espero que a gente possa conversar, tenho buscado um encontro com o presidente sobre esse assunto, mas ainda não obtive resposta, portanto, vamos caminhar em busca da prorrogação da CPMI da maneira que a lei nos permitir. Bom, além dele, o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, também se pronunciou, falou sobre a derrota da base do governo e defendeu Carlos Viana. Vamos ouvir também. Qual é o problema? Quem está com medo na nação? Qual é o problema de abrir o sigilo de instituições financeiras? Quem recebeu dinheiro que arca com as consequências? Aqui não é local para esconder sujeira de ninguém. O governo está desesperado, perdeu. Vamos à verdade. Os números irão dizer isso. Parem de mentir. Carlos Viana agiu com dignidade de acordo com a Constituição. Contou 2 vezes o voto. Agora, o governo utilizou o direito de pedir a nominal e na hora que precisava, não estava com direito em mãos. Carlos Viana seguiu a orientação do regimento, da secretaria e da advocacia do Senado. Ele fez o correto. Agora, fazer o correto nesse Brasil e enfrentar o crime organizado não é fácil. Antes da gente discutir as falas, vamos ouvir também o lado da base do governo, porque o deputado Paulo Pimenta considerou a votação uma fraude e diz que vai pedir a anulação do resultado. Vamos ver a entrevista. No momento da votação, estavam em plenário 21 parlamentares titulares, senadores, senadoras, deputados e deputadas. Destes, 14 votaram contra a aprovação dos requerimentos e 7 favoravelmente.
Essas imagens todos os senhores têm, a lista dos parlamentares que estavam presentes no momento está aqui à disposição da imprensa. Portanto, não há uma questão que pode ser contestada. Todos nós sabemos quem eram os 14 parlamentares que estavam presentes e quem eram os 7 parlamentares. Mesmo assim, diante de uma maioria de 14-7, o presidente proclamou um resultado diferente do quórum daquilo que estava acontecendo. O presidente fraudou. Ele leu dizendo que nós tínhamos 7, quando as imagens da TV Câmara, as fotos, o depoimento dos parlamentares, as assinaturas mostram o contrário. Portanto, nós vamos pedir a anulação da votação. Essa votação ela foi fraude. O resultado que o presidente anunciou, ele não é verdadeiro. É uma atitude desonesta por parte do presidente da comissão. Eu lamento. Eu confesso a vocês que em todos os meus anos de parlamento eu nunca vi uma violação tão grave da democracia e do regimento da casa. E além de pedirmos a anulação dessa votação, e vamos encaminhar isto agora para o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, nós vamos representar no Conselho de Ética do Senado e do Congresso Nacional contra o presidente da CPI por fraude, por ter fraudado o resultado de uma eleição de forma deliberada. Foi uma atitude deliberada. Isso viola, claramente todas as questões que envolvem a conduta de um parlamentar, e ele precisa ser responsabilizado, porque ele, na condição de presidente da comissão, jamais poderia ter cometido esse ato de ilegalidade que ele cometeu. Bom, Felipe, alguns pontos. O deputado Paulo Pimenta, eles comeram mosca, né? Na verdade, a base do governo comeu mosca, o Randolph e o Paulo Pimenta acabaram comendo mosca, deixaram que o Carlos Viana colocasse a votação global, né, em bloco, e ali, de fato, eles tinham a maioria, o total, a maioria dos parlamentares que estavam presentes eram, sim, de oposição, conseguiram fazer ali essa conta, e nessa manobra regimental, o presidente e deputado Carlos Viana, senador Carlos Viana, conseguiu aí essa maioria para quebrar os sigilos do filho do presidente Lula, sigilos bancário e fiscal do Lulinha. Por isso houve aquela confusão toda. Eles entenderam que não poderia ter sido aprovado daquela forma, na forma em bloco. O problema, Felipe, é que a própria base do governo já aprovou em CPMIs protocolos e aprovou requerimentos desta mesma forma por várias outras vezes. Ou seja, quando é do lado deles, a manobra pode. Quando não é do lado deles, a manobra não pode. A manobra é fraudulenta. Claro, agora eles vão ter que correr atrás, porque a gente está num ano eleitoral. Você imagina, Felipe, se essa CPMI ela tem um prazo hábil e conseguir quebrar os dados sigilosos e houver, de fato, alguma fraude nos dados bancários e fiscais do Lulinha que mostrem alguma participação dele na fraude do INSS em ano eleitoral para o presidente Lula, é pedir para perder a eleição. Então, eles sabem o risco que eles estão correndo e vão fazer de tudo para que isso não aconteça. Agora, o outro ponto que eu queria dizer é que tanto o presidente da CPMI quanto o relator da CPMI, se vocês não se lembram, eu vou refrescar a memória para vocês, eles também conseguiram a presidência e a relatoria numa manobra que foi feita lá atrás, no ano passado. Presidência e relatoria seriam da base do governo. Num jantar que aconteceu numa noite anterior, o deputado líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, conseguiu reverter a situação. Acordaram no dia seguinte com a presidência e a relatoria modificada aí para oposição. Então, eu coloquei um trecho e vocês viram que a repórter relatou que a oposição tinha maioria e que o PT está mentindo. Portanto, Davi Alcolumbre, se atender ao pedido do PT, vai estar cometendo uma irregularidade e vai estar passando por cima da autoridade do próprio presidente da CPMI. Como a repórter disse, eles cansaram de fazer isso. Cansaram de fazer o que eles viram ontem. A aprovação em bloco. Quem comeu mosca foi o próprio governo. Eu quero chamar a atenção aqui, o Mr. Magoo,
Obrigado, Mr. Magu, pelo seu superchat. Meu sonho é ver todo o dinheiro voltar para o cofre no futuro e todos aqueles que fizeram a sociedade sofrer paguem caro e sejam punidos rigorosamente. Ô, Mr. Magu, isso seria ótimo, mas essa é a parte mais difícil. Basta a gente lembrar o que aconteceu na Operação Lava Jato e depois o STF mandou devolver o dinheiro. E muita gente fica descrente justamente por causa disso. Olha aqui, ó, a Maria Helena. Mas o STF vai ser a favor de Alcolumbre. Não, porque o STF, no caso, Maria, quem vai estar com este caso na mão vai ser o André Mendonça. Como eu mostrei para vocês, o motivo deles estarem desesperados é por conta disso. E a Ziberleia, só vale quando a esquerda ganha? Fala sério, agora é golpe? Me poupe. Então, vocês hoje estão assistindo uma mudança. É importante que vocês vejam que está ocorrendo uma mudança na imprensa, uma mudança na própria forma da gente começar a encarar essa situação. Por isso que a gente mostra para vocês coisas como essa aqui, ó. Olha só. Eu havia falado para vocês e saiu agora há pouco. Polícia Federal já está com dados bancários de Lulinha e faz cruzamento de dados. Polícia Federal está cruzando informações bancárias do filho de Lula com as de outros investigados, como o careca do INSS e a lobista Roberta Lussinger. A Polícia Federal já está analisando os dados bancários de Fábio Luiz Lula da Silva, 51 anos, o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A corporação está cruzando as informações com as de outros investigados, como o careca do INSS e a lobista Roberta Lussinger. O objetivo é ver como foi o fluxo de dinheiro entre as contas bancárias de todos os citados. A CPI do INSS não sabia, mas a Polícia Federal pediu a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Lulinha, como o filho do presidente é conhecido, em janeiro de 2026. O relator do caso do Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, autorizou. Como anteciparam o Drive e o Poder 360, a PF já havia tomado a providência antes mesmo da decisão do colegiado que aprovou na quinta-feira a quebra dos sigilos de Fábio Luiz. O Poder 360 revelou em 4 de dezembro de 2025 que documentos preliminares da apuração da PF indicavam que Lulinha poderia ter recebido uma mesada de 300 mil do esquema de desvios de recursos de beneficiários da Previdência Social. O filho do presidente da República nega ter cometido irregularidades. O advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Jurídico Prerrogativas, disse ao Poder 360 na época que as citações de Fábio Luiz da Silva eram investigações da Polícia Federal e em investigações da Polícia Federal eram fofocas e vilanias, e mais uma tentativa de prejudicar sua família e o governo. Há indícios de que o responsável pelo pagamento à Lulinha foi o empresário Antônio Carlos Camigo Antunes, conhecido como careca do INSS. Ele está preso desde 12 de setembro de 2025. Na decisão que autorizou a quebra dos sigilos de Lulinha, o ministro André Mendonça determinou que os provedores de internet, olha só, nos quais o filho do presidente mantém e-mails, preservem os arquivos pelo tempo que for necessário para as investigações. Gente do céu, está muito pior do que a imprensa está falando ainda. Mendonça é o relator do Supremo da investigação que apura fraude e descontos ilegais em pagamentos e a beneficiários do INSS. O magistrado chegou ao STF em dezembro de 2021, indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Além de relatar a investigação do escândalo do INSS, Mendonça cuida do caso do Banco Master, liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central, e suspeito de ter usado títulos de créditos falsos em seus balanços. A decisão sobre a quebra de sigilos requeridas pela PF coincide com o período em que o presidente Lula passou a falar mais em público sobre seu filho e a suspeita de fraudes no INSS. Meus amigos, eu volto aqui para vocês porque eu quero falar algo que é muito importante que vocês prestem atenção. As investigações de corrupção estão chegando próximos de Lula. Elas já chegaram nos seus ministros mais próximos, chegaram no seu ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, no filho de Ricardo Lewandowski, agora chegam no seu filho e chegam no seu ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe. Vocês estão observando que o cerco está se fechando em pleno ano eleitoral.
Antes de eu mostrar um videozinho aqui para vocês, né, que nem falou aqui, ó, o Demani, pipoca Guaraná, exatamente. Antes de falar, eu quero aqui trazer para vocês o que a Lê falou. Hoje é sexta-feira, meus amigos, e a gente precisa tomar conta da saúde. Eu sempre relato aqui para vocês as situações que eu enfrento, né, tal. Eu quero pegar, porque eu tenho aqui um testemunho, e antes de eu falar qualquer coisa, eu quero colocar esse testemunho para vocês ouvirem. Deixa eu pegar ele aqui. Olha só, presta atenção, eu vou colocar aqui diretamente do meu celular para vocês ouvirem. Oi, Kleber, aqui é Adelaide, tenho 65 anos, moro em Minas Gerais, Belo Horizonte. Quero te agradecer por ter me indicado o Biogama, que está fazendo muito bem para a minha saúde. Minhas dores diminuíram, meu sono aumentou e meus inchaços diminuíram significativamente. Então, eu venho agradecer a você por ter me indicado e a todos os patriotas. Eu quero deixar um recado para que comprem o Biogama, que vai fazer muito bem para eles. Um abraço. Isso é um depoimento da nossa amiga, companheira mineira. E eu quero dizer para vocês que é muito importante a gente tomar conta da saúde. Eu que passei por problemas sérios de saúde, não foi um só, foram vários, eu sei da importância. Às vezes a gente não dá valor ao nosso dedinho do pé. Só vai dar valor o dia que você bate ele na quina da cama e você vai sentir uma dor terrível. Aí você vai lembrar que ele existe. Não deixe isso acontecer com você. Ligue agora para 0800 777 0007. Adquira seu Biogama. Faça como a dona Adelaide, lá de Minas Gerais. É importante o depoimento, porque esses depoimentos são de vocês que estão assistindo aqui e estão adquirindo o produto. Há 1 ano, com o Jacaré, o Biogama hoje mostra o valor que ele tem com os depoimentos de vocês. 76% de desconto, você vai parcelar em 12 vezes sem juros, 30 dias para pagar, tudo que a Lê falou é verdade. Mas o principal, dê um presente para você e vocês vão ver o atendimento que o André e a equipe da Biogama presta a cada um de vocês. Tá bom? Liga lá e fala que você viu aqui no Jacaré de Tanga, fala que o Kleber falou, que vocês vão ver como eles vão te atender, como você vai ser bem tratado. Eu vou trazer agora para vocês aqui, meus amigos, é muito importante o que eu vou trazer agora para vocês, porque as pessoas têm que entender o que vai estar em jogo nessa eleição. Durante muito tempo, vocês assistiram esse sujeito que eu vou colocar aqui, fazendo reportagens de rua. E vocês vão ver quantas pessoas caíram no engodo desse pilantra, desse picareta, que fala que a culpa da criminalidade é do policial, é da população, é da direita. Olha só o que esse picareta aqui fala. Presta muito atenção. Mata do Brasil, o que é assustador, extremamente assustador, não é o camarada que não quer trabalhar, pega um revólver e te assalta na esquina. Esse é extremamente violento. 3, 4% das mortes são praticadas por esses camaradas. Péssimo isso para o Brasil, visto lá fora como um país tão violento. Agora, 4%. E os outros 96% quem são? São passionais? Não. Segundo lugar, de baixo para cima. A polícia, que tem o dever de garantir segurança para a gente, no caso do Rio de Janeiro, chega a ser responsável por 32% das mortes. Foi lá durante a invasão federal, Braga Neto, que hoje está preso, era o invasor, era o interventor. E não por estar sendo reativa ou indefesa. Eles dizem que é isso, é um velho discurso americano, quando elimina, tem que botar a culpa em quem morreu. Ele é o responsável pela morte, dizendo que resistiu, deu tiro, em legítima defesa, a polícia foi e matou. Só que quando ele chegou era 20%, passou para 32% e não baixa disso. Em São Paulo, hoje, ano passado, foram 700 mortes. Qual polícia do mundo mata 700 pessoas? Portugal, ao longo de 30 anos, matou 4 pessoas. Sim. E Rio de Janeiro chegou a 2.000 pessoas mortas. Então, a grande diferença é que antes matava, também nunca deixou de matar, mas estava dentro dos padrões internacionais dessa violência. Agora, o cidadão de bem, que é o mais violento do Brasil,
Não existia no passado o nível de hoje. Então, 30% no caso do Rio de Janeiro é a polícia, os bandidos, 4%. Então, não fecha a conta, 34%, 66%, é isso? É o chamado cidadão de bem. Cara, vocês acabaram de ouvir que a culpa da morte dos bandidos é do cidadão de bem. Vocês acabaram de ouvir isso. Vocês acabaram de ouvir. É como falou Ulisses aqui, isso daí é um verme. Isso é um verme. Ele está dizendo que vocês é que são os criminosos. Veja só. Vocês é que são os criminosos. O chamado cidadão de bem. O bandido é a vítima da sociedade. Vocês entenderam o que é a ideologia esquerdista? Tá aqui, olha. A Ivani, fim do IBGE+, aleluia. O que a Ivani está falando aqui? Parabéns aqui, obrigado, Ivani. Ela está falando que o IBGE montou uma fundação chamada IBGE+. O deputado de Goiás, futuro senador, Gustavo Gayer, entrou com uma ação junto ao Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas da União determinou que o tal do IBGE+, que era um IBGE paralelo montado pelo Postman do Lula, que tenta fraudar os números agora para a eleição, afastaram todos os técnicos do IBGE que se negaram a assinar a fraude. E agora, em março, vão sair dados que o Postman queria fazer através do IBGE+, e o Gayer, através de uma ação, conseguiu acabar com essa patifaria. Mas eu quero que vocês, obrigado aqui pelo seu superchat, tá? Eu quero que vocês percebam o quanto esse povo influenciou pessoas durante anos. Durante anos. Esse cara vinha influenciando na Rede Globo esse tipo de mentalidade. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Hoje nós temos Rota BR às 18 horas, mas eu ainda volto com mais 2 lives, porque as coisas estão pipocando, eu vou dar uma descansada agora, comer alguma coisa, mas eu ainda volto com mais 2 lives no decorrer do dia de hoje para vocês, porque tem muita coisa para a gente desmascarar, tem muita coisa boa para mostrar também do Flávio, Tarcísio, questão de Minas Gerais, questão de Bahia, pesquisas pipocando no Brasil inteiro, e a gente vai mostrar isso para vocês, porque tudo posso naquele que nos fortalece, quem nos fortalece é Deus. Até daqui a pouco, galera. Tchau, tchau.